Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Luz Divina. Aí onde está, na circunstância concreta, ou seja, na realidade concreta do seu dia, com as suas alegrias, com as suas penas, ore conosco, ore comigo, ao Deus da vida, ao Senhor dos Senhores, ao nosso Rei. Está frio, portanto, permitam-me que dê aqui tomar um chá aqui para aquecer o coração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, manda o seu Santo Espírito sobre os vossos filhos para vivermos na vossa presença, vós que viveis por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São Mateus, capítulo 11, versículos de 11 a 15. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o mais pequeno no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. É ele, se quiseres compreender, o Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos, neste dia de quinta-feira, dia em que a Igreja, segundo esta antiquíssima tradição, a Igreja celebra sempre a quinta-feira o dia da Eucaristia. Faz memória da Eucaristia, da instituição da Eucaristia. E, portanto, no dia de hoje, aproveita, neste tempo em que a palavra de ordem também é oração, é celebrar a nossa oração, aproveita hoje, vai a uma igreja, se na tua paróquia não tiver adoração eucarística, a uma igreja diante do sacrário, ora ao Senhor da vida, reza alguma ladainha própria a Jesus sacramentado e aproveita este momento para estar na intimidade com Deus da vida. Então vamos olhar para o texto que acabamos de ouvir. São João Batista é, sem dúvida alguma, o precursor, ou seja, aquele que vai diante de Jesus para preparar o caminho de salvação, o caminho do reino dos céus, o caminho de Jesus. Ele é aquele que viveu de tal forma a sua missão com intensidade, viveu intensamente a sua missão, que João Batista, ou seja, São João Batista é confundido com o próprio Cristo, ou seja, no seu atuar. E João é tão... Hoje diríamos que João, nos dias de hoje, e usando as categorias que nós usamos nos dias de hoje, João Batista seria considerado um fanático. Sim, seria um fanático. É algo curioso que todos aqueles, estou a pensar em São Luís Maria de Montfort, como dentro da própria igreja São Luís Maria de Montfort foi perseguido, como foi sempre catalogado de louco, como foi sempre catalogado de tradicionalista, talvez nos dias de hoje seria chamado de tradicionalista, seria chamado de fanático, ou seja, teria recebido todos esses epítetos, todos estes títulos, devido à maneira como vivia o Evangelho, a maneira como acolheu o Evangelho e como se propunha viver o Evangelho de Jesus. Mas antes desses santos, já São João Batista experimentou na própria carne esta realidade. O João Batista não era um profeta de meias palavras, né? Ele não estava para agradar, sabendo que a palavra de conversão, normalmente, quando chega ao coração das pessoas, ela destabiliza, ela cria um incômodo.
E nem toda a gente está predisposta a acolher esta realidade. Então, uma das coisas, uma das armas que o inimigo, que o demónio usa para destruir o profeta é descredibilizá-lo. Ou seja, é louco, é fora de moda, é isto, e inventam-se coisas, porque é uma maneira de atacar a palavra. Mas essas mesmas pessoas não percebem que estão a ser instrumentos do demónio. Não, essas mesmas pessoas não percebem que estão a ser instrumento do Mafarrico, de Beelzebub. E, portanto, hoje, ao olharmos para este texto, a palavra de Deus é realmente profunda. Jesus tem algo tão importante para dizer que repete em verdade vos digo. Ou seja, a palavra verdade em grego, né, a palavra aletheia, né, não sei se é exatamente esta palavra que é usada no Evangelho em grego, podia consultar o Novo Testamento, mas apenas para dizer, aquilo que Jesus vem a dizer é verdade. Mas quando ele diz em verdade vos digo, não é uma verdade fundamentada numa outra pessoa, num líder, num profeta. Não, ele mesmo é a verdade. Portanto, ele está a dizer, escutai o que eu digo. Ele não está a dizer, escutai o que diz Moisés, o que diz Elias, o que diz... Não, ele é a verdade. E, portanto, ele vai dizer que ele é o maior. Embora João Batista fosse considerado um grande profeta, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. E é o próprio Cristo. E, portanto, caro irmão, cara irmã, nós ao olhar neste dia, esta palavra e neste tempo de Advento, procuremos também nós sermos como João Batista, verdadeiras testemunhas do Senhor. Que o nosso testemunho seja tão convincente que leve muitos irmãos a abraçar a fé. Sabemos o que João Batista realizou junto do Jordão, a sua palavra levou muitos a receberem o batismo de conversão. Portanto, que a nossa palavra também sirva para trazer muitos a Jesus e Jesus a muitos. Que a nossa palavra sirva também para mudar a vida de muitos irmãos. Que a nossa palavra, que não é nossa, é a palavra de Deus que nós anunciamos. É a palavra de Deus, é o testemunho daquilo que Deus realiza em nossa vida. Portanto, sem medo e com coragem, abraça esta palavra neste dia e que esta palavra possa realmente transformar a tua vida. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.